Muito antes de o Ano Novo se tornar uma virada no calendário, muito antes das contagens regressivas, dos fogos e das promessas apressadas, o ser humano já sentia que havia algo profundamente misterioso no fim de um ciclo. Antes de existir relógio, antes de existir agenda, antes mesmo de existir a ideia moderna de tempo linear, o homem percebia que certas passagens carregavam um peso invisível. Algo se encerrava, algo precisava morrer, algo ainda indefinido se aproximava. O Ano Novo nasce dessa sensação primordial. Não nasce da matemática, nem da contagem dos dias, nem da organização civil do tempo. Ele nasce do encontro entre o fim e o desconhecido, do instante em que o que era já não é mais, e o que será ainda não tomou forma. É um momento suspenso, um intervalo, um limiar. Os povos antigos sabiam disso. Para eles, o fim de um ano não era apenas a conclusão de uma sequência, mas uma ruptura simbólica, um ponto delicado em que a ordem podia se desfazer e ser refeita. Por isso, o Ano Novo nunca foi apenas celebração, foi ritual. Nunca foi apenas alegria. Foi também respeito, silêncio e preparação interior. Na mentalidade arcaica, todo ciclo que se encerra precisa ser acompanhado conscientemente. Caso contrário, aquilo que não foi integrado retorna como peso. O Ano Novo, então, não era visto como simples recomeço, mas como travessia. E toda travessia exige deixar algo para trás. O que hoje chamamos de ano era percebido como um organismo vivo. Ele nascia, amadurecia, envelhecia e morria. E como tudo o que morre simbolicamente, precisava ser honrado antes de desaparecer. Não se atravessa um limiar sem reconhecer o que ficou do outro lado. É por isso que, em tantas culturas, os dias que antecedem o Ano Novo eram marcados por ritos de purificação. Limpar a casa, apagar fogueiras antigas, silenciar conflitos, jejuar, recolher-se. Não se tratava de superstição, mas de consciência simbólica. O mundo exterior era organizado para refletir um movimento interior, o abandono do que já não podia seguir adiante. O Ano Novo, nesse sentido, nunca foi um convite à euforia, mas à lucidez. Ele marca o instante em que o tempo parece parar por um breve momento, como se o universo respirasse fundo antes de continuar. Entre o último dia e o primeiro, há uma fenda invisível, um espaço onde o velho ainda ecoa e o novo ainda não falou. É nesse intervalo que o ser humano se confronta consigo mesmo. O que ficou inacabado? O que foi evitado? O que amadureceu e precisa agora encontrar expressão? O Ano Novo não traz respostas prontas. Ele expõe perguntas que já estavam ali, aguardando o momento certo para emergir. Diferente do que a mentalidade moderna sugere, o Ano Novo não é um botão de reset. Nada se apaga automaticamente, nada começa do zero. O que existe é continuidade transformada. Aquilo que não foi compreendido em um ciclo retorna no seguinte, pedindo nova forma, nova escuta, novo posicionamento. Por isso, os antigos não faziam promessas, faziam compromissos simbólicos. Não prometiam ser outra pessoa, mas alinhar-se de forma diferente com o que já eram. Sabiam que o tempo não muda o homem por si só. O que transforma é a consciência com que se atravessa o tempo. O Ano Novo, então, não é um portal mágico que concede novas chances sem custo. É uma porta estreita. Passa por ela apenas aquilo que foi reconhecido. Tudo o que é negado fica para trás, e mais cedo ou mais tarde, cobra seu retorno. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem, nessa passagem, uma mistura estranha de expectativa e melancolia. Algo termina, mesmo que não saibamos exatamente o que. Algo começa, mesmo que ainda não saibamos como. O Ano Novo desperta essa sensação porque toca diretamente no nosso vínculo mais íntimo com o tempo e, portanto, com a finitude.
Celebrar o Ano Novo, sob essa perspectiva, não é fugir do passado, nem se iludir com o futuro. É reconhecer que a vida acontece em ciclos e que cada passagem exige presença. Não se trata de correr para frente, mas de atravessar com atenção o ponto exato onde o tempo muda de direção. E é somente quando esse limiar é reconhecido que o novo pode, de fato, começar a nascer. Se o Ano Novo é um limiar, então ele também é um fim. E todo fim, quando observado com honestidade, carrega algo de fúnebre. Não no sentido trágico, mas no sentido sagrado. Algo precisa morrer para que outra coisa possa nascer. Os povos antigos compreendiam isso com clareza. Não existe renovação sem dissolução. Por isso, o encerramento de um ciclo nunca era tratado como um detalhe burocrático do tempo. Era um momento perigoso e poderoso. Perigoso porque, durante a transição, as antigas formas já não sustentam a realidade, e as novas ainda não se firmaram. Poderoso porque é justamente nesse intervalo que a transformação se torna possível. Em muitas tradições, o Ano Novo era visto como um breve retorno ao caos primordial. Um instante em que a ordem do mundo se afrouxava, as hierarquias simbólicas se dissolviam e o conhecido perdia solidez. O caos não era entendido como desordem negativa, mas como campo fértil. Um espaço onde tudo pode ser reorganizado. Antes que um novo ano pudesse nascer, o antigo precisava ser simbolicamente encerrado. Não ignorado, não esquecido, encerrado. Isso significava reconhecer falhas, excessos, perdas, aprendizados e limites. O tempo que passou não era descartado, era assimilado. É por isso que, em tantas culturas, o último período do ano era marcado por silêncio, introspecção e rituais de despedida. O ser humano precisava olhar para o que viveu antes de atravessar a porta seguinte. Quem atravessa sem olhar para trás, leva consigo o peso do que não foi integrado. O Ano Novo, então, se apresenta como uma morte simbólica do tempo vivido. Não uma aniquilação, mas uma entrega. O que foi, foi. Não pode ser repetido. Não pode ser corrigido. Pode apenas ser compreendido. E compreender é a forma mais elevada de encerramento. Na mentalidade antiga, entrar em um novo ciclo sem essa morte ritual era perigoso. Significava carregar velhas forças para dentro de um tempo que exigia novas respostas. Por isso, o fim do ano era vivido com respeito, contenção e, muitas vezes, luto simbólico. É nesse ponto que o Ano Novo se afasta radicalmente da ideia moderna de otimismo forçado. Os antigos não acreditavam que o novo ano seria melhor simplesmente por ser novo. Sabiam que o tempo não melhora nada por si só. Ele apenas revela. Aquilo que está alinhado amadurece. Aquilo que está desalinhado entra em crise. O verdadeiro perigo do Ano Novo não é o que virá, mas o que insistimos em levar conosco. Há padrões que já cumpriram sua função. Há identidades que já não sustentam a vida. Há desejos que envelheceram. Há dores que não podem mais ser carregadas da mesma forma. O Ano Novo pede coragem para soltar. E soltar, para a alma humana, é sempre mais difícil do que começar. Começar dá a ilusão de controle. Soltar exige confiança no desconhecido. É por isso que, simbolicamente, o Ano Novo acontece no inverno em muitas culturas. A natureza inteira ensina o gesto do recolhimento. Nada brota, nada se expande. Tudo parece suspenso. A terra se torna escura, silenciosa e aparentemente estéril. Mas é justamente ali que o solo se prepara. O inverno não é ausência de vida, é gestação invisível. O Ano Novo carrega essa mesma qualidade. Ele não nasce como explosão, mas como vazio fértil. Um espaço onde algo ainda sem nome começa a se organizar. Quando essa dimensão é esquecida, o Ano Novo se transforma em ruído, em promessas repetidas.
em expectativas que não se sustentam. Mas quando o vazio é respeitado, o novo ganha raiz, não como desejo apressado, mas como direção silenciosa. Os antigos sabiam que, antes de qualquer renascimento, é preciso atravessar o nada. O nada não como ausência, mas como potencial. É nesse espaço que o tempo deixa de ser apenas cronologia e se torna experiência existencial. O ano novo, então, não exige pressa, exige escuta. Não pede metas, pede alinhamento. Não convida à euforia, convida à presença. É nesse estado que o novo ciclo pode, enfim, começar a se formar. Não como repetição do que foi, mas como desdobramento do que foi compreendido. Se o fim do ano é morte simbólica, o início do novo ciclo é sempre um renascimento. Mas nenhum renascimento ocorre sem uma pergunta fundamental: quem atravessa o limiar? O Ano Novo não inaugura apenas um novo tempo. Ele questiona a identidade de quem entra nele. Nas tradições antigas, mudar de ciclo significava, muitas vezes, mudar de nome, de papel ou de função. O nome antigo pertencia ao tempo que se encerrou. O novo nome expressava a direção que se buscava. A identidade não era fixa, era ritmada pelo tempo. O homem não era o mesmo depois de atravessar um limiar. É por isso que tantos rituais de Ano Novo envolviam máscaras. Máscaras não eram engano, mas símbolo. Representavam a consciência de que a identidade humana é transitória. Aquilo que vestimos durante um ciclo pode precisar ser deixado para trás no próximo. A máscara ensina que o eu não é absoluto. É um papel em constante transformação. O problema surge quando o ser humano esquece disso, quando acredita que pode atravessar o tempo sem se transformar, quando insiste em levar para o novo ciclo a mesma rigidez, as mesmas narrativas, os mesmos medos. O Ano Novo, então, não renova, apenas repete. Por isso, em muitas culturas, o início do ano era acompanhado por rituais de purificação, banhos simbólicos, fogo, água, silêncio, jejum. Não eram práticas supersticiosas, mas gestos arquetípicos. Limpar o que se acumulou, dissolver o que endureceu, abrir espaço para algo diferente. A purificação não tinha como objetivo apagar o passado, mas retirar dele aquilo que já não servia. O erro não era ter vivido. O erro era carregar o peso do vivido como identidade fixa. O Ano Novo convida a alma a perguntar: o que em mim ainda é verdadeiro? E o que se tornou apenas hábito? Essa pergunta é desconfortável, porque exige honestidade. Exige reconhecer que algumas versões de nós mesmos já se esgotaram, que certas histórias que contamos sobre quem somos já não sustentam a vida. O Ano Novo, simbolicamente, não aceita máscaras antigas. Ele as quebra. É nesse ponto que as promessas surgem. Mas, na visão antiga, prometer não era listar desejos externos. Não era pedir prosperidade, sucesso ou proteção. Era fazer um voto interior. Um compromisso com uma direção do ser. Um alinhamento entre aquilo que se percebeu no encerramento e aquilo que se pretende viver no novo ciclo. Prometer nesse sentido não era tentar controlar o futuro, mas assumir responsabilidade diante do tempo. O voto não era feito ao mundo, era feito ao próprio destino. Por isso, promessas eram poucas, simples e profundas. Prometer demais era visto como ignorância do peso do tempo. O Ano Novo, então, não pedia que o homem se tornasse alguém melhor no sentido moralista, mas alguém mais verdadeiro. A verdade para os antigos não era sinceridade emocional, era coerência entre essência e ação. Viver de acordo com aquilo que se reconheceu como o essencial. Esse reconhecimento não acontece no barulho, não nasce da euforia coletiva. Ele surge no silêncio posterior à festa, quando a noite avança, quando as vozes diminuem.
quando o indivíduo se encontra sozinho diante do novo tempo que se abre. É nesse instante que o Ano Novo revela sua face mais exigente. Ele não pergunta o que você deseja. Pergunta quem você está disposto a ser. Não pergunta o que você quer alcançar. Pergunta o que você está disposto a abandonar. Porque todo novo ciclo exige perda. Não existe crescimento sem renúncia. O tempo não aceita a acumulação infinita. Ele pede leveza. Aquilo que pesa demais impede o movimento. Por isso, o Ano Novo é um espelho. Ele reflete não o futuro, mas o estado interior com o qual entramos nele. Se entramos carregados de negação, o ciclo se tornará pesado. Se entramos carregados de ilusões, o ciclo se tornará frustrante. Se entramos com presença, o ciclo se torna fértil. Os antigos sabiam que o tempo responde à qualidade da consciência, não de forma moral, mas estrutural. Aquilo que não é integrado retorna. Aquilo que é compreendido se transforma. Assim, o verdadeiro gesto do Ano Novo não é comemorar, mas alinhar. Não é exigir, mas oferecer. Oferecer ao tempo uma identidade mais honesta, mais simples, mais enraizada naquilo que realmente importa. O Ano Novo começa quando a alma aceita atravessar o limiar sem garantias, mas com verdade. E é somente a partir desse ponto que o novo ciclo pode, de fato, ganhar forma. Quando o Ano Novo se aproxima, muitos falam em esperança. Mas para as tradições antigas, esperança nunca foi passividade. Esperar não significava aguardar que o tempo trouxesse algo por si só. Esperar significava preparar-se para responder quando o tempo chamasse. O Ano Novo não era visto como uma folha em branco, mas como um campo fértil. E todo campo fértil responde àquilo que é semeado. O destino, nessa visão, não é punição nem recompensa, é consequência. O tempo devolve aquilo que encontra. Por isso, o início do ciclo era entendido como um pacto silencioso. Não um acordo feito com palavras, mas com postura interior. O homem não pedia ao tempo que fosse generoso. Comprometia-se a não desperdiçá-lo. Esse compromisso era mais importante do que qualquer desejo formulado. Nas culturas antigas, o destino não era algo externo, imposto por deuses arbitrários. Ele era visto como um fio que se estende a partir das escolhas já feitas. O Ano Novo não corta esse fio, ele o prolonga. Aquilo que não foi enfrentado retorna. Aquilo que foi integrado muda de forma. É por isso que o tempo novo assusta. Não porque seja desconhecido, mas porque ele carrega tudo aquilo que evitamos olhar no ciclo anterior. O Ano Novo não começa limpo, começa revelador. Ele expõe com mais clareza aquilo que precisa ser transformado. Nesse sentido, desejar não basta. Desejo é movimento difuso. Escolha é direção. As tradições antigas sabiam disso. Por isso falavam mais em votos do que em pedidos. Um voto é um compromisso com uma forma de agir, não com um resultado específico. O tempo responde melhor à coerência do que à expectativa. Não importa o que se pede, importa o que se sustenta. O Ano Novo não pergunta o que você quer receber, mas o que você está disposto a oferecer em constância, disciplina e presença. Essa visão rompe com a fantasia moderna de que basta pensar positivo para que o tempo se organize a favor do indivíduo. Para os antigos, o tempo não se curva à vontade. Ele responde à maturidade. E maturidade significa reconhecer limites, assumir consequências e sustentar escolhas mesmo quando o entusiasmo inicial se dissipa. O Ano Novo, então, não é promessa de facilidade, mas de clareza. Ele não garante caminhos suaves, mas caminhos honestos. Aquilo que não está alinhado começa a ranger. Aquilo que é verdadeiro começa a ganhar força. É nesse ponto que o Ano Novo deixa de ser uma expectativa coletiva.
e se torna uma responsabilidade pessoal. Cada um atravessa o limiar com o que construiu por dentro. Não há substituto para o trabalho interior. Não há atalho simbólico que dispense a transformação real. Os antigos compreendiam que o tempo é um mestre severo, mas justo. Ele não pune, ensina. Não recompensa, revela. Aquilo que é frágil quebra. Aquilo que é sólido sustenta o peso do ciclo. Por isso, o início do ano era acompanhado por silêncio consciente. Não como tristeza, mas como escuta. O silêncio permitia perceber a direção do vento do tempo. Permitia sentir para onde a vida estava empurrando, mesmo contra a vontade consciente. Ignorar esse chamado era visto como imprudência espiritual. O tempo empurra de qualquer forma. Ou se caminha com ele, ou se é arrastado. O ano novo não elimina o movimento. Ele o intensifica. Nesse pacto invisível, o homem reconhece algo fundamental. Não controla o tempo, mas pode escolher como atravessá-lo. Pode atravessar em resistência ou em aprendizado, em negação ou em presença. É por isso que o ano novo não exige euforia, exige lucidez. A lucidez de perceber que cada ciclo carrega oportunidades e perdas, ganhos e encerramentos, e que a sabedoria não está em evitar o fim, mas em caminhar conscientemente através dele. Quando esse entendimento amadurece, o ano novo deixa de ser apenas um marco no calendário e se torna um mestre interior. Ele ensina, ano após ano, que viver é responder ao tempo com responsabilidade e verdade. E é somente quando esse pacto é reconhecido que o novo ciclo começa, de fato, a trabalhar a favor do crescimento da alma. À medida que o ano novo se instala, surge uma ideia muito difundida, a de que recomeçar significa apagar o que veio antes. Mas para as tradições antigas, isso nunca foi verdade. Nada verdadeiro começa negando o passado. O tempo não funciona como borracha, funciona como espiral. Recomeçar, nessa visão, não é voltar ao ponto zero, é retornar ao mesmo ponto com outro olhar. A espiral passa pelo mesmo lugar, mas em outro nível. O ano novo não desfaz o que foi vivido, ele revela o que foi aprendido. É por isso que os antigos não falavam em deixar tudo para trás, mas em integrar. Aquilo que não foi integrado retorna de forma distorcida. Aquilo que foi compreendido se transforma em base. O tempo não cobra perfeição, cobra assimilação. O ano novo, então, é um convite ao retorno ao centro. Não ao centro das circunstâncias externas, mas ao centro interior. Esse centro é o ponto de equilíbrio entre o que fomos, o que somos e o que podemos nos tornar. É ali que o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Sem esse centro, o novo ciclo se torna apenas repetição. Mudam-se datas, ambientes, promessas, mas o padrão interno permanece o mesmo. E o tempo, fiel à sua natureza, apenas espelha essa repetição. O ano novo não muda a vida de quem não muda a si mesmo. Por isso, nas tradições mais profundas, o recomeço não começa com planos, mas com revisão. Rever não é julgar, é reconhecer. Reconhecer onde houve excesso, onde houve omissão, onde houve fuga. Reconhecer também onde houve coragem, honestidade e presença. Esse olhar honesto é o verdadeiro portal do novo ciclo. Não há crescimento sem verdade. O ano novo não pede que sejamos melhores, pede que sejamos mais conscientes. A melhora é consequência. Quando o passado é integrado, ele deixa de pesar, torna-se raiz. E raízes não prendem, sustentam. O tempo novo cresce melhor quando encontra um solo firme, não quando tenta brotar no esquecimento. É nesse ponto que o ano novo revela sua face mais madura. Ele não promete transformação instantânea. Ele oferece continuidade consciente. Um passo adiante que carrega consigo tudo o que foi vivido, mas sem ser dominado por isso.
A espiral do tempo ensina que cada ciclo retorna trazendo um tema. Às vezes, é o mesmo desafio, a mesma pergunta, a mesma tensão interior. Mas aquilo que antes confundia pode agora ser atravessado com mais clareza. Isso é evolução. O erro comum é esperar que o tempo resolva o que apenas a consciência pode transformar. O ano novo não resolve, ele expõe. Ele cria condições para que a mudança aconteça, mas não a substitui. Por isso, o verdadeiro recomeço é silencioso. Ele não precisa de anúncios. Ele se manifesta em pequenas decisões sustentadas ao longo do tempo, em hábitos ajustados, em escolhas menos impulsivas, em uma relação mais honesta consigo mesmo. O retorno ao centro não é um estado permanente, é um exercício contínuo. O tempo nos afasta e nos aproxima desse centro repetidas vezes. O ano novo apenas amplia essa dinâmica, tornando-a mais visível. Quando esse movimento é compreendido, o tempo deixa de ser algo que nos empurra para frente sem controle. Ele passa a ser um fluxo com o qual podemos dialogar, não para dominá-lo, mas para caminhar com ele. Assim, o ano novo se transforma em um espelho do processo interior. Se há caos dentro, o ciclo externo refletirá instabilidade. Se há alinhamento, o tempo tende a cooperar. Não por magia, mas por coerência. Recomeçar, então, não é prometer que tudo será diferente. É assumir que algo precisa ser vivido de outra forma. É aceitar que o tempo não nos dá atalhos, apenas oportunidades. E quando esse entendimento se firma, o ano novo deixa de ser uma expectativa ansiosa e se torna um espaço de presença. Um campo onde cada gesto conta, onde cada escolha imprime uma direção na espiral do tempo. É assim que o novo ciclo começa a cumprir sua função mais profunda. Não nos levar para longe de quem somos, mas nos aproximar, lentamente, daquilo que ainda podemos nos tornar. No fim, o Ano Novo não é um evento que acontece no calendário. É um movimento que acontece na consciência. A virada externa apenas marca aquilo que já vinha se preparando por dentro. O tempo não cria o novo. Ele revela quando estamos prontos para recebê-lo. Cada ciclo que se encerra deixa marcas. Algumas são aprendizados claros, outras permanecem como perguntas abertas. O Ano Novo não exige respostas imediatas. Ele convida à escuta. Escutar o que o tempo tentou ensinar. Escutar o que foi evitado. Escutar o que amadureceu em silêncio. Virar o ano, então, não é esquecer. É lembrar com lucidez. É olhar para o que passou sem nostalgia excessiva e sem negação. É reconhecer que tudo o que foi vivido contribuiu, de alguma forma, para o ponto em que agora estamos. Mesmo o que doeu, mesmo o que falhou, o tempo não se perde, ele se transforma. Cada instante vivido permanece inscrito na consciência, moldando o modo como percebemos o mundo e a nós mesmos. O Ano Novo apenas reorganiza esse fluxo, oferecendo um novo espaço para continuar. Quando compreendido assim, o Ano Novo deixa de ser promessa vazia e se torna compromisso silencioso. Compromisso com a presença, compromisso com escolhas mais alinhadas, compromisso com a verdade interior, mesmo quando ela exige mudança. Não é necessário grandes resoluções. O tempo responde melhor à constância do que à intensidade momentânea. Pequenos gestos sustentados transformam mais do que grandes intenções abandonadas. O Ano Novo pede continuidade, não perfeição. Talvez o gesto mais profundo desse rito seja aprender a caminhar com o tempo, em vez de lutar contra ele. Aceitar seus ritmos, respeitar seus intervalos, reconhecer que há momentos de avanço e momentos de recolhimento, e que ambos fazem parte do mesmo ciclo. O novo ano não traz garantias, ele traz possibilidades. E possibilidades só se realizam quando encontram consciência disposta.
O tempo abre portas, mas não empurra ninguém através delas. Por isso, o verdadeiro recomeço não começa à meia-noite, mas no instante em que escolhemos estar mais atentos, mais honestos, mais presentes. O ano novo acontece sempre que há essa escolha. Que este novo ciclo não seja apenas mais uma volta do calendário, mas um retorno mais consciente ao centro. Que o tempo não seja vivido como pressa, mas como percurso. Que o futuro não seja expectativa, mas construção paciente. Porque no fim, não somos levados pelo tempo. Somos moldados pela forma como o atravessamos. E talvez essa seja a maior sabedoria escondida no Ano Novo. O tempo não muda quem somos. Ele apenas revela quem estamos nos tornando.